Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Fat Goldfish. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre a Sociedade Brasileira de Kingios. A Sociedade Brasileira de Kingios, ela é um clube assim perfeito para todo mundo que curte Kingios no Brasil. Eu faço parte da Goldfish Society of Great Britain aqui na Inglaterra, e eu sempre achei muito bacana que existissem essas sociedades, porque o aquarismo, assim, de uma maneira geral, ele é um hobby muito solitário. Não é quando você tem um cachorro que você pega e leva para passear, você encontra na rua com outras pessoas também, às vezes que gostam de cachorro, alguma coisa, e conversa ali. Então o aquarismo sempre achei ele um hobby muito solitário. É claro que aí com o advento das mídias sociais sempre ficou mais fácil da gente mostrar nosso peixe, da gente compartilhar informação, da gente trocar ideia. Mas no final das contas, nada como você ter assim um clube, uma sociedade que reúne aí um pessoal bem experiente no hobby para estar dando sempre orientação para as pessoas. E esse foi um dos intuitos pelo qual nós fundamos a Sociedade Brasileira de Kingios. E com muito orgulho a gente conseguiu desenvolver um show virtual de Kingios muito antes desse negócio aí de distanciamento social, até porque no Brasil nós temos mais do que o distanciamento social causado aí por essa pandemia, nós temos esse distanciamento geográfico, porque existem algumas dificuldades de você criar uma sociedade no Brasil que são diferentes aqui da Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra é um país pequenininho, eu acho que o Reino Unido inteiro aí é mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo. Então, para as pessoas se deslocarem, para ir para encontros, para mostrar peixe, é muito mais fácil do que no Brasil, assim, desde o princípio nós achamos importante, como um clube, de aproximar as pessoas, fazerem as pessoas participarem desses shows, fazerem as pessoas participarem desses eventos, e foi por isso que nós criamos esse show virtual de Kingios. É gratuito, a pessoa basta ir lá no site da Sociedade Brasileira de Kingios, se tornar um membro, isso é de graça, e lá ela pode inscrever até, se eu não me engano, 2 peixes para participar desse show. Lá na página da Sociedade Brasileira de Kingios tem um formulário para que a pessoa possa ir, possa inscrever seu peixe, colocar alguns dados sobre ele, alguns dados sobre o peixe. Depois que essa pessoa ela envia o formulário de inscrição dela, ela vai receber um número de inscrição que ela vai ter que anexar lá junto ao peixe dela para tirar fotografia, para fazer filmagem. O próprio site da Sociedade Brasileira de Kingios, ela disponibiliza 2 videozinhos lá que explicam para a pessoa como fazer a imagem do peixe, como tirar foto do peixe. Por acaso fui eu também que fiz esse vídeo para facilitar aí a vida das pessoas que querem participar desse show. Essa já vai ser a 3ª edição do nosso show virtual de Kingios. Eu acho isso muito bacana porque desde a primeira edição nós vimos muitos peixes realmente bonitos no Brasil, e a gente tem que levar em conta de que o país ficou aí mais de uma década com importação e exportação proibida para ciprinídeos, então não estava entrando peixes de fora, peixes importados aí, não tinha matrizes importadas sendo adicionadas ao plantel de muitos criadores, e isso sempre dificulta um pouco da gente estar sempre criando e desenvolvendo novas e melhores variedades de Kingio. E com a abertura dessas exportações agora, com um monte de peixe importado chegando no Brasil, eu acho que essas competições vão ficar sendo cada vez mais acirradas. Tem muita gente nesse país que quer dar aí um outro passo no hobby, e você não precisa ser um grande criador, você não precisa ser um grande produtor. Eu, por exemplo, tenho o meu esquema super caseiro aqui, já participei de várias competições aqui na Inglaterra, tenho até aqui, ó, 2 certificados de primeiros lugares que eu ganhei aqui na Inglaterra em competições de Kingio. Então é uma coisa que, assim, da maneira que eu fiz, eu tenho certeza que todos vocês podem fazer, pode participar. E a gente está sempre aí engajado no hobby e melhorando juntos a qualidade dos Kingios aí no Brasil. É claro que é difícil quando a gente julga um peixe online ser com os mesmos critérios tão acirrados como é numa competição presencial, que a pessoa vai lá e traz o peixe dela. Mas a gente tenta julgar esse peixe bem de acordo com o que está descrito na ficha técnica desse peixe. Se você não viu ainda as fichas técnicas para as variedades de Kingio, para as diferentes variedades de Kingio e as variedades que são aceitas para a Sociedade Brasileira de Kingio para participar de show, etc e tal, dá uma olhada lá no site da Sociedade Brasileira de Kingios, na parte variedades e fichas técnicas. Vocês vão ver como que a gente divide esses peixes em diferentes grupos, quais são as variedades dentro desses grupos e as suas fichas técnicas. Lá vai estar falando como que deve ser o corpo daquele peixe, como devem ser as barbatanas daquele peixe, isso e aquilo outro. Lembra sempre que essas fichas técnicas elas vão dar uma ideia geral do desenho que aquele peixe tem que ter, porque nós temos aí centenas de diferentes variedades de Kingio. A Sociedade Brasileira de Kingios reconhece aí, se eu não me engano, umas 30 variedades de Kingio diferentes.
e cada uma dessas variedades tem uma morfologia diferente uma da outra. Isso é, tem às vezes um corpo que é mais arredondado que o outro, tem uma cabeça que é maior, tem uma cabeça que é menor, tem uma barbatana que é duplo, tem uma barbatana que é simples. Então assim, cada uma dessas variedades, eu já fiz alguns vídeos sobre variedades de King, para você ter uma ideia melhor sobre isso, vai lá naquele vídeo também e dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Uma das coisas que sempre me atraiu muito, que eu acho muito interessante na criação de Kingios, é justamente essa diversidade toda que existe dentro dessa espécie que é o Carassius auratus. Então, como regra geral, às vezes você tem muitas outras espécies de peixe que mesmo que tenham cores diferentes, um detalhezinho ou outro diferente entre um peixe e outro, como por exemplo as kóis, que você vê muita diferença nas colorações, esse tipo de coisa. Os Kingios são muito interessantes na minha visão, porque eles têm todos esses tipos diferentes de formato de corpo, de diferentes colorações, tem várias linhas que um hobbyista assim pode seguir. Por exemplo, eu quero criar Ranchus, que é aquele Kingio que não tem a nadadeira dorsal, mas eu me interesso muito num Ranchu que tem um tipo de cabeça, que tem um tipo de coloração, e eu vou continuar tentando desenvolver e refinar aquele tipo específico de peixe. Na minha opinião, eu acho que criar Kingios é um hobby interessantíssimo, que tem tanta coisa para você aprender, tem tanta coisa para você desenvolver. São peixes que não são difíceis de reproduzir, são peixes que não são difíceis de criar, se adaptam muito bem a diversas qualidades de água, como eu já falei em outros vídeos. Eles têm esse potencial competitivo que é tão impressionante, que realmente torna o hobby muito estimulante. Então, se você ainda não é membro da Sociedade Brasileira de Kingios, dá uma ida lá no site www.sbkingios.com. Você pode se tornar um membro, é completamente de graça. Você não precisa obrigatoriamente participar de show, participar de nenhum dos nossos eventos, mas você vai ter acesso às nossas publicações, como aí a revista que a gente faz trimestral sobre Kingios, com bastante informação, com bastante artigo. Então, para vocês que querem participar da Sociedade Brasileira de Kingios, que sejam todos muito bem-vindos. Eu acho também que as pessoas que estão acompanhando o meu canal, muitos de vocês já perceberam que o Bonnie e a Clyde, que era o meu casal de fenteio, não está aqui mais nesse aquário. Estou agora aqui, deixa eu ver, com 3 dos meus Ryukis que eu reproduzi no ano passado, então a maioria deles está lá fora na minha greenhouse, na minha estufa, e eu trouxe esses peixinhos aqui para dentro para manter esse aquário ciclado. Bom, infelizmente a Bonnie veio a morrer, como eu já mostrei nos vídeos anteriores aí. Ela estava com um problema que veio a ser hidropsia e ela não resistiu mesmo com os tratamentos que eu estava fazendo. Esse não foi o meu único problema. Infelizmente eu perdi muitos outros peixes, não por doença como foi o caso da Bonnie, mas por um motivo que eu já havia perdido peixes antes. Aqui em Londres estava fazendo um tempo muito quente, e aonde eu estava, lá no país de Gales, estava um tempo micadíssimo, frio, chuva, vento, e não é normal que faça muito calor aqui nessa época do ano, que foi aí em agosto. Então, infelizmente, um desses dias a temperatura chegou por volta dos 37 graus aqui em Londres. E os meus peixes dentro da estufa é muito mais quente. Quando eu estou aqui em casa, eu vou lá, eu abro a porta da estufa, às vezes eu coloco uma garrafa PET de gelo lá dentro, jogo só para dar uma amenizada nesse calor para os peixes. Em outras palavras, quando eu estou aqui em casa, porque eu já tive esse problema antes, eu sempre, durante os verão, durante os dias mais quentes, eu tento amenizar de alguma maneira o calor para esses peixes. E normalmente quando eu vou viajar, eu deixo uma pessoa aí, um amigo encarregado de vir e dar comida para os peixes e tal. Não fico largando tudo assim, ao Deus dará, não. Mas estava difícil a recepção de sinal aonde eu estava, e quando eu recebi a mensagem dessa minha amiga, ela estava falando que tinha peixe que estava morrendo dentro do meu tanque. Simplesmente eles não apresentavam sinais de nada, nenhum sinal de infecção, de nada. Eles simplesmente morriam parados ali na água. E isso já aconteceu aqui comigo antes com peixes. E eu fui procurar orientação de outros amigos aí da Sociedade Britânica, inclusive o Andy Green, que tem a maior loja de peixes de água fria aqui da Europa. E eu lembro que na ocasião eu até fiz um vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Yeah. And what do you think about it? I think from what you've explained, certainly where you have some ranches that are well established, and then they are then put into a situation where the temperatures are fairly extreme, and perhaps the way that they're being kept as well in a polytunnel escalated the temperatures even more. Puts them into an unnatural environment. So consequently, the immunity of the fish is then tested to its full, and I guess
that actual bloodline, and there are a few bloodlines I've experienced in the past when they do get put into extreme situations, especially with the heat, find it difficult to cope, and the outcome of that would be that the whole immune system shuts down and the fish just eventually shut down and really basically die static in the water, and it's something that a number of people have experienced this, especially this year with extreme temperatures, but something I've seen before. Yeah. So yeah, I mean it's a combination of being put in extreme conditions that the genetics of the fish cannot cope, so it affects the immunity of the fish. So in turn, they just shut down and die, basically. E como o Andy Green falou, quando esses peixes são levados ao extremo, eles simplesmente colapsam, eles morrem, porque eles não conseguem mais suportar aquela situação que eles estão. Então, assim, infelizmente eu não perdi só a Bonnie. Logo após essa perca da Bonnie, eu acabei perdendo o Clyde, que estava na greenhouse. Eu perdi 7 filhotes, no mesmo padrão desses que vocês estão vendo aqui, do ano passado, filhotes lindíssimos. E perdi também a minha fêmea reprodutora favorita de Ryuki. Então, assim, foram percas bem significativas para mim, que tem um esquema tão pequenininho como esse daqui. Mas é aquele negócio, eu não vou ficar abalado com esse tipo de coisa, vou continuar no hobby, vou continuar criando meus peixes, reproduzindo meus peixes e tentar de alguma maneira minimizar esses impactos no futuro. No vídeo passado, quando eu apresentei pela primeira vez esse problema, muitas pessoas escreveram nos comentários: ah, mas aqui onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, a temperatura é lá para os 40 graus, meus peixes sempre estão nessa temperatura e eles sempre parecem que estão bem, que eles estão com fome, que eles estão ativos. Porque quando esses peixes asiáticos foram introduzidos aí décadas atrás em países tropicais como o Brasil, geração após geração esses peixes foram sendo selecionados. Aqueles que não suportavam essas condições mais adversas, eles já morreram e os que sobreviveram continuaram se reproduzindo. E assim, geração após geração, você criou um King muito mais resistente a viver nesses países tropicais. Então agora, com as exportações também, às vezes vai ter esse problema. Às vezes vai vir peixes de países frios, então as pessoas elas têm que evitar que esses peixes sejam expostos a condições tão adversas assim de uma maneira tão rápida. Então existem muitas outras coisas aí que eu pretendo também que a gente comece a escrever artigos relacionados a isso na Sociedade Brasileira de Kingios. Os meus peixes, por exemplo, os Ryukins, eles foram reproduzidos aqui na Inglaterra mesmo, já vem de uma longa linhagem de Ryukins que foram reproduzidos aqui na Inglaterra de origem japonesa, e os meus peixes também, os Ranchus, eles são de origem japonesa e são criados ainda por criadores que estão sempre trazendo as matrizes do Japão. Então o clima aqui na Inglaterra ele não é um clima muito extremo para o calor. Os meus peixes eu mantenho eles o ano inteiro, por exemplo, do lado de fora na minha estufa. Durante o inverno, a temperatura da água chega próximo dos 3 graus. E para pessoas que já me perguntaram isso no outro vídeo, sim, eu fico às vezes meses sem alimentar esses peixes. Quando eles estão com o metabolismo deles cai, eles ficam super letárgicos, quase em hibernação. Sabe, quando a água está tipo 3 graus, eles ficam nadando ali devagarzinho. Você coloca comida no aquário, eles não querem comer. Então, quando essa água estava por volta dos 3 graus, isso demorou cerca de um mês. E durante um mês eu coloquei ração umas 2 vezes no aquário e eles não tocaram nessa ração. Então depois de um tempinho eu fui lá e simplesmente removi, sinfonei aquela ração que eles não comeram. Então, e foi assim na maioria dos outros meses. Então tem muita gente que fala pra mim: ah, mas meu King ele parece estar com fome o tempo todo. Os meus também, quando a água está quente, o metabolismo deles está super rápido, eles parecem estar sempre com fome. Você chega perto do aquário, eles vêm para perto de você. Se a água cai para essa temperatura, meu amigo, seu peixe ele não vai ficar com fome não. Então é muito interessante ver também como que esse peixe ele funciona nos países que eles são criados, acostumados com toda essa temperatura, e como eles são no país que eles estão ligados no 220 aí o tempo todo, como são os países tropicais. Dizem, embora eu não tenha visto nenhum estudo realmente sobre isso, que Kingios que são criados em países tropicais aí com temperatura mais alta durante todo o ano, eles têm uma longevidade menor do que Kingios que são criados em países que têm essas diferentes estações e que eles passam por esse período de letárgico no ano aí durante o inverno. Então assim, são coisas que eu ouço outros criadores falando, que eu vi uma ou outra coisinha escrita, mas nenhum artigo sério a respeito. Se vocês conhecem um artigo, envia aí pra mim, coloca aí no comentário que eu gostaria muito de aprender um pouco mais sobre isso, ou desenvolver um estudo aí com meus parceiros no Brasil e com o pessoal aqui da Inglaterra, que tem essas diferentes estações do ano, para que a gente possa desenvolver um trabalho sobre isso. São coisas muito bacanas
que uma sociedade pode ajudar a outra. Na realidade, a sociedade britânica e a sociedade brasileira, desde o princípio, estão trabalhando muito engajada. Inclusive, o Best in the Show, do show que a gente faz aí, do show virtual, é julgado pelo Andy Green, que ele é o presidente da Sociedade Britânica de Kingios. Então todo mundo que participa aí com seus Kingios no Brasil podem ter a oportunidade de ter seu peixe julgado também pelo Andy Green, que é o presidente da Sociedade Britânica, o que é muito bacana sempre para a gente estar agregando essas diferentes visões ao trabalho que a gente faz. Então eu nunca perdi realmente peixe para o frio. Meus peixes, eles enfrentam toda essa dificuldade maluca que o inverno impõe a eles e eles passam muito bem. Nunca perdi um peixe para o inverno. Às vezes eles tem um probleminha de flutuação, se eles comerem alguma coisa durante o inverno, porque eles têm um metabolismo lento, aquilo ali vai ficar digerindo muito tempo dentro deles, mas fora isso, nunca perdi peixe para frio. E essa é a segunda vez que eu perco peixe para calor, quando esse calor aqui ultrapassa mais de 37, 38 graus e dentro da minha estufa, imagina, esse calor vai lá no topo. Então é isso aí, pessoal, só para dar para vocês um feedback sobre o que aconteceu com meus peixes. Infelizmente isso aconteceu, mas é isso aí, bola para frente. Obrigado por estarem assistindo aí mais um vídeo. Não esquece de ir lá no site da Sociedade Brasileira de Kingios e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.